A gente tem dois CDs em São Paulo, um em Hidrolândia. Né? Então, basicamente, o nosso modelo de distribuição para a loja ele é bem centralizado, para dar volume, né? E a gente não fracionar tanto. Só que na loja, as 250 lojas fazem omnicanalidade. Então, da venda da Petz, 100% da venda da Petz, que é uma empresa que fatura próximo de 4 bi, 45% mais ou menos é venda digital. Tá? E dessa venda digital, quase 100%, mais de 95% sai de loja. Tá? Então, imagina que a loja hoje, o que ela está fazendo? Ela está fazendo toda a venda offline, né, dela mesma lá, a loja física, e basicamente toda a venda online. Atendendo online. Alguma coisa cai no CD, e uma das metas que a gente tem lá nos OKRs é matar com essa venda de CD. Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística e com profissionais que inspiram aqui outros profissionais do nosso setor. Sou Marco Guapo, você já me conhece aqui, CEO e editor da Mundo Logística. Hoje quem vai me acompanhar no papo aqui é o Aquiles Rodrigues, diretor sênior de vendas Enterprise e Torre de Controle NS Tech. Muito bom. Obrigado, Aquiles. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer aí estar com... Não é mais spoiler, que todo mundo já viu a thumb do episódio, então com o Marcelo aí, vai ser um prazer. Isso, hoje o nosso bate-papo aqui vai ser um pouco sobre uma estratégia que ganha cada vez mais espaço no setor, né? Vamos falar de omnicanalidade, com foco em tecnologia, mudanças rápidas e profundas nos hábitos aí, né, do consumo que já está acontecendo há algum tempo. Bom, quem está aqui, ó, que ele já falou com a gente, é um prazer. A gente está aqui com o Marcelo Maia, vice-presidente de Digital Marketing, TI e Supply Chain da Petz, né, Marcelo? Então, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite. Acho que é um prazer bater um papo com vocês. Legal. Vamos tentar aproveitar ao máximo aí nosso tempo. Vamos lá. Marcelo, eu sempre começo aqui pedindo para os nossos convidados se apresentarem em 30 segundos aí, para quem não te conhece. Quem é o Marcelo? Bom, vamos lá. Eu sou o Marcelo Maia, sou vice-presidente, então, de Digital e Inovação. É assim que a gente chama lá meu cargo lá na Petz. Sou natural de Goiânia, né? Morei lá até os 17 anos, tive uma infância fantástica lá. Depois mudei para Campinas, onde eu fiz minha faculdade. Depois, nesse meio tempo, eu morei um tempo no Canadá, tive uma experiência. E depois eu acabei entrando no varejo, em logística, no Carrefour. Profissionalmente, 2 grandes passagens, uma no Carrefour de 8 anos e a segunda na Petz de um pouco mais de 11 anos, que eu já estou lá. Então tem sido uma jornada fantástica e basicamente esse é o histórico macro aí, a gente aprofunda aí durante o papo. Eu já queria te perguntar mais, assim, né? Você falou que você tem uma formação em engenharia, e aí passou no Carrefour e agora ocupa um cargo estratégico aí na Petz, né? Como é que foi essa evolução aí, desde você sair da faculdade, entrar no Carrefour e hoje chegar ali na Petz, na vice-presidência, como é que foi isso aí? Bom, basicamente assim, acho que eu na faculdade fiz engenharia, no primeiro momento tinha uma visão ali de entrar numa área... Fiz Unicamp, então Unicamp é uma faculdade mais técnica, eu tinha uma visão mais de entrar numa área mais de engenharia mesmo. Só que no final do processo de faculdade eu fiz alguns programas de trainee, e aí foi quando eu tive o primeiro contato de fato com logística, porque nesse processo de trainee eu acabei apresentando o meu case lá. Inclusive meu case eu defendia a omnicanalidade já nesse... Olha só. Eu tinha que fazer visitas às operações e trazer um pouco das dores, né, que você encontrava. Era esse o case que tinha que trazer para o programa. E aí eu visitando loja lá em Campinas, o pessoal de loja falou: pô, mas hoje é muito... O pessoal vem comprar aqui, demora muito para entregar na casa do cliente, é um processo muito complexo, que devia sair de loja. Eu fiquei com esse negócio na cabeça, fiz a minha apresentação, e fiz minha apresentação lá para a banca do Carrefour e tinha o diretor de supply chain lá. E aí ele falou: pô, beleza, acho que eu gostei dele, e fui trabalhar com supply chain. Aí que eu entrei em supply chain. Saiu empregado. Eu saí dentro de uma área que eu basicamente não conhecia, foi o primeiro contato. E foi através desse programa, desse desafio, que eu acabei, né, falando a primeira vez sobre esse assunto. Estamos falando de faculdade, estamos falando de que ano? Eu formei em 2005. Isso foi comecinho de 2006. Cara, e a omnicanalidade hoje é bem
trabalhado, mas em 2005 era... Isso é importante dizer. Assim, nem se falava nisso, né? Sim. Acho que até a palavra É. né, nem se falava. Mesmo o varejo, ele ainda tinha uma visão muito de separar canal, era bem diferente. O e-commerce também estava começando, o próprio Carrefour na época nem e-commerce tinha. Então era outra realidade, era só o delivery mesmo, da compra de loja, como é que você entrega rápido para o cliente, uma geladeira, um fogão, era sobre esse tipo de produto. Que foi a minha conversa ali nesse painel. Eu apresentei para o diretor de supply chain e acabei entrando, então, na área de supply chain e comecei minha carreira. Então, no Carrefour, eu fiquei cuidando... Passei por diversas áreas de logística e supply chain nesses 8 anos, até ir para a Pets, né? Na Pets, né, qual foi essa jornada? Né? Puta, sair de Carrefour, vai para a Pets. A Pets não é a Pets que tem hoje, né? Então, naquele momento, se chamava Pet Center Marginal. Era uma investida de private equity, então tinha um fundo americano que tinha acabado de investir e precisava construir um modelo de varejo, né, de pet, muito parecido com o que tinha nos Estados Unidos já, a PetSmart e a Petco, era o grande benchmark. E era uma tese de loja física. Vamos expandir as lojas físicas. Então, eu fui convidado para construir a área de logística e supply chain, né, lá dentro. Inicialmente logística, depois supply chain foi acontecendo aos poucos. E aí minha experiência de Carrefour foi muito útil para isso, né? Só que era um modelo de private equity, então era uma empresa jovem, ainda sem processo, com muita coisa para construir, um monte de página em branco. Uma cara de startup. Uma cara de startup, uma página em branco para você construir em cima daquilo. Então foi aí que a minha jornada de logística até a Pets foi assim que foi a entrada, e depois eu fui evoluindo para outras funções, né? Mas inicialmente foi isso. Cara, antes do Guapo entrar mais profundo aqui, gera uma curiosidade, né? Vice-presidente de Digital e Inovação. Nesse mundo novo que a gente vive, esse cargo não traz uma pressão, assim? Porque antigamente, quando você falava que era um VP de Digital e de Inovação, qualquer novidade que você trazia, etc., pô, você inovava, digitalizava. Agora, num mundo totalmente digital, dinâmico, disruptivo, inteligência artificial bombando, imagine que todo mundo sofre essa pressão, você no teu carro, quando é que a gente digitaliza, quando é que a gente põe IA para tomar decisão, quando é que a gente vai estar mais automatizado, não sei se você olha muito forte para o e-commerce, loja física, omnicanalidade é tua praia, não é uma baita pressão ser vice-presidente de digital e inovação em 2025? Eu acho que sim, e principalmente porque hoje tem muito caminho e solução, né? Então, acho que dos grandes desafios dessa função é você saber dizer não para coisas boas, para dizer sim para coisas muito boas, né? Acho que esse é o grande desafio de uma função como essa, de digitalização, porque hoje ferramenta, solução, possibilidades, você tem inúmeras, né? Tem coisa mais madura, coisa menos madura, então você tem que, no final do dia, saber filtrar muito o que é ruído, o que é geração de valor, e acho que aí está um grande desafio da função, de fato. Mas, assim, para Pets, para o modelo de digital inovação da Pets, é muito menos uma inovação de trazer uma coisa altamente disruptiva fora até do mercado. Por exemplo, entrega por drone. Obviamente que a gente tem que estar olhando para isso. Ou coisas assim, muito disruptivas e muito mais responder à mudança do consumidor, né? Então, é quase que uma antítese à estagnação. Então, a inovação para a gente é uma antítese à estagnação. Porque se você não responde à mudança do consumidor, no final do dia você está estagnado, né? Então, quando você junta áreas de supply chain, marketing, tecnologia, essas áreas elas precisam estar em transformação justamente para a gente poder responder a essas mudanças do consumidor. Então, nada mais é do que eu tenho uma função privilegiada que eu consigo ter acesso às disciplinas que estão em transformação para ir moldando ela para uma questão mais de futuro, né? Respondendo às mudanças do consumidor. Então, é mais isso do que aquela transformação disruptiva. Pô, criou-se uma área de inovação. Não, eu estou com a operação. A operação é minha. O pé está no chão. O pé está no chão, exatamente. Tá olhando para a lua. Cara, isso conecta muito com a omnicanalidade. Quando você fala de mudança do consumidor. E eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, cara, mas eu gosto sempre de falar que me marcou muito, né? O consumidor mudou, ele é omnicanal, né? Eu conto a história de que meu filho comprou uma blusa pela internet, chegou em casa, porra, não ficou legal. E aí eu tava indo no shopping, ele falou, pai, peraí que eu vou também. Eu falei, o que você vai fazer? Não, eu vou trocar minha blusa. Eu falei, como assim você vai trocar tua blusa? Você comprou pela internet, cara. Ele falou, então, vou na loja, daí eu troco. Eu falei, cara, não é bem assim.
Não são todas as lojas que vão fazer isso para você, né? Mas aí me caiu a ficha de que assim, cara, meu filho que tá hoje com 19 já é omnicanal. Para ele não interessa onde ele comprou. Ele vai na loja trocar, para ele é super natural. E é isso, né, que tá acontecendo. E aí quando você falou, cara, entrei na Pets muito no começo, era meio que uma página em branco. E aí você tem prós e contras, né? Eu acho que um pró tá bom, cara, escreve tua história, né? Porque quando você entra numa uma companhia já estruturada, fica um pouco mais difícil de fazer as mudanças, né? Mas aí vem a minha pergunta, que você já tem uma operação omnicanal estruturada, né? Quando é que isso começou desde o início lá que você entrou, né? E qual foi o primeiro grande desafio que você enfrentou para construir isso? Tá. Bom, aqui conecta muito com o porquê que eu, vindo de logística e supply chain, acabei assumindo outras responsabilidades, né? Em 2000, aqui eu vou contar um pouco a história, que aí eu conecto com a sua pergunta. Tá. Em 2013, final de 2013, foi quando eu entrei na Pets. Os 2 primeiros anos, 2014 e 2015, foi realmente estrutural que eu fui chamado para fazer. Logística, supply chain, organizei essa parte. E aí, eu comentei agora há pouco que a tese inicial da Pets era loja física. Né? Só que você olhava para fora e quando você vai para os Estados Unidos, na verdade, você está fazendo uma viagem ao futuro que vai ser o Brasil em algum momento. Né? Por ser um mercado mais evoluído do ponto de vista de consumo, você consegue ir lá e entender como é que está a dinâmica do mercado pet lá. E a gente já percebia a Chewy dominando muito esse mercado, que é um grande player lá dos Estados Unidos, 100% focado no online. A própria Amazon incomodando muito já a PetSmart e Petco, que era o grande benchmark que a gente queria replicar aqui no Brasil. E aí a gente, precisa começar o e-commerce, né? A gente precisa fazer. Só que qual que é a questão, né? O mercado pet, a gente está falando de entregar ração de 20 quilos na casa do cliente. Né? Não é trivial, do ponto de vista de fazer uma logística centralizada, que saia tudo de um centro de distribuição, entregue e você conseguir ser eficiente em termos de geração de valor com isso. Né? Então, imagina, você carregar em São Paulo uma ração e entregar em Brasília, né? Porque ainda não tem a capilaridade de ceder em todos os lugares, toda a sua margem ficou no frete e ponto. Né? Um produto de 20 quilos. E aí a gente começou a entender que a gente tinha que entrar nessa agenda, só que essa agenda ela precisava passar por uma disrupção logística mesmo, assim, como fazer isso de forma rentável. E por isso que eu assumi o digital. Então como líder de digital, já tinha passado por aqueles primeiros desafios, aí veio um desafio adicional. Assuma o digital, porque a gente entende que o digital ele tem um desafio logístico, né? E o desafio era criar uma omnicanalidade, que hoje é muito óbvio, como você mesmo disse, mas mesmo em 2016, pouca empresa fazia. Sim. Né? E muito pelo contrário, eu lembro da gente fazer reunião com algumas empresas e falar que a gente queria unir CD, o próprio CD ser para digital e loja física, né? Para e-commerce e loja física, loja fazendo expedição de produto. As primeiras testes com pessoas de mercado foi, não, vocês estão indo para o caminho errado, assim, não vai funcionar esse caminho. Que hoje é muito óbvio, mas isso há pouco tempo atrás era totalmente diferente. Só que a gente apostou muito nesse modelo, que era o jeito de fazer o e-commerce funcionar na Pets, né, por essas questões mesmo, da característica do produto e tudo mais. E aí eu recebi esse desafio, constrói o e-commerce dentro da Pets. E aí que a gente começou os primeiros movimentos de omnicanalidade. Né? Então, qual foi o primeiro? Vamos pegar e fazer o centro de distribuição seu mesmo. Não dá para ter um CD de e-commerce, um CD... é o mesmo picking, é o mesmo estoque, é o mesmo tudo. E aí, quando você coloca esse projeto na mão, aí você já começa a entrar numa questão de tecnologia. Né? Como é que os próprios sistemas de WMS da época, eles não tinham essas funcionalidades dessa forma. Né? Então, você tem uma separação para a loja física que vai um pouco mais consolidado, você tem um e-commerce no mesmo Pix, tem gestão de estoque, aí você tem a assinatura, que é pedido recorrente, caindo no CD, o mesmo picking, né, para fazer um produto de loja física, de e-commerce, compra programada. O controle de estoque disso devia ser um pandemônio. Isso. Então, a gente entrou num desafio inicial que foi esse. Então, em 2017, isso aconteceu. A gente juntou os 2 CDs. E aí, o e-commerce, ele virou um negócio de custo marginal. Ele não era mais um negócio que carregava um custo. O CD é o mesmo. Então, ele tem uma venda, uma margem mais baixa, você dilui aquele custo fixo e beleza.
E aí a Pets começou naturalmente a entrar numa pegada de ser uma empresa focada em tecnologia também, que desenvolvesse as soluções, porque não tinha no mercado. Então, até WMS a gente fez, para você ter uma ideia. WMS. Se ninguém faz um WMS. Assim, inclusive, se a gente fosse começar hoje, a gente jamais faria. Isso há 8 anos, tá falando? Pô. Há 8 anos. Porque como a gente queria fazer soluções que endereçassem essa problemática, a gente, vamos desenvolver os sistemas. E a gente começou a fazer. Então, a gente desenvolveu o WMS, OMS, uma série de sistemas. Então, inicialmente, foi isso, CD junto. Passo 2, a gente começou, vamos vender online e oferecer retirar em loja. Só que o que era o retirar em loja? Ainda era, você vendia, colocava o pedido no CD, o CD mandava para a loja, o cliente ia lá e retirava. Não era a loja operando. Né? Era a loja recebendo um produto já prontinho ali para o consumidor. Você fazia todo o trabalho para a loja, só falava, alguém vai retirar. Isso. Você oferecer para o cliente 2 dias úteis, que naquele momento ainda era uma inovação, né? Que hoje ele quer comprar e é 5 Ele quer estar na loja e comprar online e retirar. Exatamente, é isso que ele quer fazer. E aí a gente foi evoluindo. Aí, próximo passo, a loja precisa ter um sistema de WMS loja. Então vamos desenvolver um sistema de WMS loja, que é um sistema para a loja poder fazer a operação dela lá dentro. Ah, mas e o estoque? O estoque é o da gôndola. A gente não tem uma loja que tem retaguarda, que você guarda estoque. É o mesmo estoque. Assim, o estoque que está lá na gôndola, ele está vendendo e-commerce e você tem todo um processo de orquestração disso. Vai chegar a hora que você vai vender, tem algum cliente na loja pegar esse produto, o que faz? Aí você vai desenvolvendo um OMS, vai dando inteligência para ele, etc. E essa foi a jornada. Então, entre começar e chegar ao estágio que a gente está hoje, foram anos, né? Aqui começando em 2017, nós estamos em 2025, então nós estamos falando aí de bastante tempo de desenvolvimento tecnológico, cultura, estrutura organizacional, e várias coisas foram mudando na companhia para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Mas o início foi isso. Foi através de um problema de como viabilizar o e-commerce do nosso negócio. E a tecnologia que vocês desenvolveram lá atrás de WMS e OMS ainda é própria hoje ou é primária? Ainda é própria. Ainda. Então a Pets, além de tudo, é uma empresa de tecnologia também. Assim, como a gente é uma empresa que tem 7.000 pessoas, né, e a maioria não está na área de tecnologia, a gente não gosta muito de colocar dessa forma, mas por uma questão, né, a gente tem que ter muito orgulho de ser uma empresa varejista, mas a gente tem um DNA de tecnologia não é o core, muito grande. Mas muito grande. Você consegue falar pra gente os big numbers assim, da Pets? Quantas lojas, CDs, fábrica, da onde compra, exporta, fabrica, tem X fornecedor? Você tem esses números aí? Big numbers. Vou colocar aqui de uma forma bem ampla, né, que é o que... Porque como é uma empresa de bolsa, né, a gente tem algumas questões abertas e menos abertas. Mas vamos lá. É uma empresa que hoje tem mais ou menos 250 lojas no Brasil, um pouco mais do que isso. Espalhadas em quase todos os estados. Tem 2, 3 estados que a gente ainda não está. Em todas as regiões do Brasil. A gente tem 2 CDs em São Paulo, um em Hidrolândia. Né? Então, basicamente, o nosso modelo de distribuição para a loja ele é bem centralizado, para dar volume, né? E a gente não fracionar tanto. Só que na loja, as 250 lojas fazem omnicanalidade. Então, da venda da Pets, 100% da venda da Pets, que é uma empresa que fatura próximo de 4 bi, 45% mais ou menos é venda digital. Tá? E dessa venda digital, quase 100%, mais de 95% sai de loja. Tá? Então, então, imagina que a loja hoje, o que ela está fazendo? Ela está fazendo toda a venda offline, né, dela mesmo lá, a loja física, e basicamente toda a venda online. Atendendo online. Alguma coisa cai no CD, e uma das metas que a gente tem lá, um dos OKRs, é matar com essa venda de CD. É a loja começar a entregar com mais longa distância, inclusive da própria loja. Né? Porque a loja não precisa entregar num raio perto dela, ela pode entregar um pouco mais, sem problema nenhum. E a gente foi fazendo com isso o custo de frete cair bastante e o e-commerce ser um negócio de custo variável. Então, é assim que a gente consegue ser competitivo hoje. O e-commerce ser um business de custo marginal, ele não carrega mais custo fixo. E aí você consegue ter um canal que geralmente briga mais no preço, né? É mais fácil a parte assim, para o consumidor é muito mais fácil ele comparar preço, não tem uma barreira, né? Não tem. Você está um clique do concorrente, então, você acaba tendo uma condição de preço um pouco mais apertada, de margem mais apertada, mas você entra dentro de uma operação de custo variável e aí o trabalho aí otimizando isso. Né? Então... Dessas 250, quase 250 lojas mais ou menos, quanto está no Sudeste aqui?
Ah, é a grande maioria, Aqui, assim. né? Da venda, assim, hoje em dia é um pouco menos, mas a gente está falando da venda em São Paulo, tá, se não me engano, 60% no Sudeste, né? Concentrado aqui. É. São Paulo, um pouco menos de 50%. Bem concentrado. Segue muito o que acontece no PIB do Brasil, né? Assim, não é muito diferente disso. O modelo. Eu sei que o PIB é menos do que isso, mas a gente começou aqui que a gente tem um pouco mais, né, de penetração, mas o que tem acontecido é que o tempo vai passando e a gente vai tendo cada vez mais venda fora de São Paulo em termos de percentual. Pensando em modelo logístico, você citou lá 2016, 2017, você reestruturou. Naquele momento já era uma distribuição centralizada, você concentrava todo o fornecedor em um CD e você fazia a distribuição para as lojas, ou já ainda tinha aquele modelo de cada loja poderia receber parte do estoque pedido? Etc. Não, quando eu entrei em 2013, era um cenário de pet center marginal, era uma empresa que você ia no CD, você estacionava o caminhão, subia a poeira, porque o negócio era na terra. Então, esse era o desafio de carreira, de sair de um Carrefour e ir para uma Pets. Né? Tanto que minha entrevista, o pessoal me levou lá no CD e falou: você tem certeza que você tem que ficar aqui um ano? E era só poeira. Era um negócio de empreendedorismo mesmo. Né? Só que, para mim, aquilo foi... Mas não foi escola, porque Carrefour já foi uma puta bagagem, mas foi uma puta... eu acho assim, você trabalhar puta pós-graduação. Você trabalhar com uma página em branco, pegando... Porque assim, você pega um Carrefour, você tem coisas que... Obviamente que eu estou falando de muito tempo atrás, né? Hoje pode ser uma outra realidade, eu vou, né, colocar isso em perspectiva do passado aqui. Tem muita coisa que funcionava e muita coisa que não funcionava, então o aprendizado é gigante. Só que você convive com um legado. Quando você entra numa empresa em estágio inicial, você tem uma página em branco, como eu disse, você pode pegar tudo que você entendeu que funcionava e replicar, o que não funcionava, você achar caminhos alternativos. Então, lá atrás, respondendo a sua pergunta, a gente tinha venda direto, entrega de fornecedor direto loja ainda. Então, nesses 2 primeiros anos que eu fiquei mais focado em logística e supply chain, aí a gente resolveu essas questões, né? Colocar planejamento, colocar processo de reposição automática, compra automática. Então, até hoje, a Pets tem pouquíssimas pessoas comprando, o processo é altamente automatizado. Fazendo uma comparação com o Carrefour lá do passado, chegava no final do mês, tinha que parar de comprar. Então, a gente nunca parou de comprar, o sistema roda sozinho o tempo inteiro. Então, a gente foi construindo soluções que resolveu muito essa questão de cadeia de suprimento, integrou tudo. Então, os 2 primeiros anos foi muito isso. Depois entrou na jornada mais digital. Né? Aí mudou bastante a agenda. Marcelo, você disse uma coisa que eu achei muito legal aqui, antes, né, aqui no nosso papo, que a Pets não é apenas a omnicanalidade na Pets não é apenas uma estratégia de canais, né, mas uma forma de pensar a empresa. Ou seja, você já construiu a empresa pensando nessa omnicanalidade. Né? Isso fez toda a diferença para vocês, para hoje em dia você poder ter essa... Enfim, podemos falar que hoje 250 lojas são CDs que você usa o tempo todo para entrega de produtos. Né? Isso fez diferença total nessa jornada. Né? Fez. Assim, a gente, na verdade, como eu falei, a Pets ela até tinha no início uma visão mais de loja física. Né? Só que quando a gente começou essa jornada, a gente começou a repensar tudo, né? Assim, teve o legado também, né? Porque o legado ele é cruel. Por mais, mesmo na empresa pequena, né, que está ainda começando, assim, você tem que conviver com as decisões que um dia foram tomadas anyway, né? Então, isso tem a parte da página em branco, mas também tinha um pouco de legado. Eu acho que o grande ponto é a gente ter entendido muito cedo que a omnicanalidade era o caminho, né? E aí a gente começou já a mudar um monte de coisa na companhia, né, que foi levando à omnicanalidade. Então eu vou colocar alguns aspectos aqui. No aspecto mais estratégico, isso eu estou contando, mas é uma jornada. Né? Assim, é muito tempo que a gente foi fazendo isso. E, obviamente, se a gente fosse fazer hoje, a gente faria mais rápido. Mas enquanto você está fazendo e o mercado está indo para outro caminho, não é tão rápido assim. Estrutura organizacional. Né, do ponto de vista mais estratégico, né, estrutura organizacional e cultura corporativa, omnicanal. Hoje está mais para ecossistema, que eu já falo daqui a pouco, mas omnicanal. Em qual sentido? A gente não tem ninguém na empresa hoje que tenha uma função que tenha outra igual e fazendo um para um canal e outro para outro canal. Por exemplo, vou dar um exemplo qualquer aqui. A gente tem, e já teve isso na Pets, né? Você tem um time de marketing fazendo
os criativos para a loja física, aí o e-commerce tem outro time fazendo criativo para Tá tudo integrado. Não tem. Obviamente você pode organizar a empresa do jeito que você quiser, desde que você não tenha a mesma pessoa, pessoas diferentes fazendo a mesma atividade para canais diferentes. Então a gente foi entendendo isso e hoje é totalmente integrado. Então todas as áreas da empresa têm uma mentalidade. As duas vertentes, pensam na canalidade. Então desde o RH, que precisa, obviamente, que é mais óbvio, ter a visão de varejo lá, loja, CD, PDV. também tem que entender de pessoas de tecnologia, né? É uma área omnichannel. Até uma área de marketing, né? Que Store Experience, né? A gente tem dentro da área de marketing, por exemplo, a gente tem uma estrutura de Customer Experience. Então, essa estrutura, você tem a área de UX, né? Fazendo a parte do site, você tem o time de Store Experience, que está fazendo a parte de loja. Então, no final do dia, qualquer projeto que a gente vai fazer, vamos soltar um novo programa de fidelidade. Ele é pensado já desde o início como uma coisa omnicanal. Então, porque quem está fazendo o criativo já está olhando para tudo. Quem está fazendo o próprio produto já está olhando para tudo. Quem está responsável por vender aquilo já está olhando para tudo. Então, tem uma questão aí que parece sutil, mas muda muito. Nossa, muda muito. Que é você ter, de fato, as pessoas né, com aquele sentimento de que... Né, vou dar um outro exemplo mais claro. Não existe uma pessoa na Pets que é o gerente de e-commerce. Não existe essa função lá. Não existe. Porque o e-commerce nada mais é do que uma área de produto digital, uma área de tecnologia, uma área de growth. E a área de produto digital está olhando para todos os produtos digitais, seja e-commerce, seja o que for. A área de growth está olhando para o crescimento da empresa como um todo. A área de tecnologia está olhando para a tecnologia como um todo. Obviamente que você precisa de alguém para conectar essa agenda, trazer uma visão comum e todo mundo ir para o mesmo caminho, mas não existe a função gerente de e-commerce, isso é gerente de canal. Então não existe. Então, para dar um exemplo. Então você tem essa parte mais cultural e organizacional que ajudou muito. Tem uma segunda camada, que é uma camada de tecnologia, que você precisa construir uma tecnologia baseada em microserviços para você não ficar colocando nos sistemas, né, na ponta, soluções que deveriam estar orquestrando essa omnicanalidade. Então, por exemplo, hoje em dia é muito comum um fornecedor de PDV te vender o PDV e o programa de fidelidade lá dentro. Só que se você coloca o programa de fidelidade lá dentro, como é que você conecta o e-commerce com esse programa de fidelidade? Então, o caminho natural é você ir criando microserviços, que são os serviços que estão à disposição do ecossistema. Então, quando você vai construir uma solução na ponta, você utiliza desses serviços que são, né, que estão olhando o todo. E uma camada mais de operação, que é você usar todos os ativos para todos os canais. Né? E aí, exemplo, né, a loja operando online e offline, o CD integrado, o saque trabalhando todos os canais e por aí vai. E aí Você não tem um saque da loja, você tem um saque geral. Não, saque. Porque o cliente é o mesmo. Porra, esse cara pode ter comprado no site, pode ter ido na loja, a gente não tem. Cara, é outra forma de pensar a estrutura toda. Né? Não, e parece bobo quando você fala, parece óbvio quando você fala assim, quem ouve, cara, mas a maioria dos varejistas aí tá separado. Você tem lá o gerente de e-commerce, você tem o gerente de loja, logística, você tem o exemplo que o Guapo deu, ainda hoje tem lojas que perguntam pro cara, mas você comprou online, não foi? Vou trocar. Tem loja que trocar pelo site. Estão falando 2025, porque cara. Tá na cultura. Tá na cultura. Sim. Tá na cultura e na estrutura organizacional no topo, muitas vezes. Né? Você cria divisão já no topo. Que é o que eu falei lá atrás sobre a área de inovação. Né? Assim, não dá para você criar uma área apartada pensando em inovação, no meu ponto de vista. Tá? Obviamente que cada empresa tem sua realidade, mas se você traz isso dentro da operação, assim, como é que você inova dentro da operação, acho que faz bastante sentido, você consegue construir isso melhor. Quando você vai para a camada mais operacional, aí são os ativos a serviço de tudo, e que aí sim você começa a colher um pouco mais de valor, por quê? Porque como o varejo ele é margem muito baixa, você precisa utilizar o seu ativo ao máximo. Né? Então, quando você começa a ter essas estruturas muito conectadas, no final do dia o que você está fazendo é fazendo o ativo girar mais, com várias soluções ali em cima dele. Agora, não é só omnicanalidade. Quando você pega a Pets, né, a Pets vende produto, você tem banho e tosa, você tem veterinário. É como se ela fosse vários business. Né? No varejo humano, tudo isso é muito segmentado, porque é tudo gigantesco.
No varejo pet, isso tudo está debaixo da mesma empresa, né? É como se fosse uma empresa que eu tenho hospital, salão de beleza, varejo, tudo isso junto. Então, aí aumenta ainda mais, porque não é mais a omnicanalidade, é a integração completa na visão do cliente de todas essas soluções de forma orquestrada. Que essa é a agenda real de hoje, né? A gente não é uma empresa mais que... Omnicanalidade é quase que a agenda que passou, né? A agenda de hoje é essa, assim, como que, né, eu consigo ter e a gente já é uma realidade na Pets, um processo de agendamento no Super App, que você entra no app, você tem todas as soluções lá dentro, você agenda, você compra, você liga no saque, sua agenda está integrada, não tem nenhum tipo de... né, toda a jornada do cliente está, de fato, amarrada. Né? Então, essa é a nossa agenda hoje. Legal. Cara, assim, eu já sei que você está um nível à frente aqui da grande maioria das empresas, que é isso que você falou. Né? Você já está pensando um passo à frente da omnicanalidade. Mas se a gente voltar para a omnicanalidade, cara, qual que você diria que foi o maior desafio de se implantar uma operação desse tipo? Assim? Acho que o desafio passa por essa questão super estratégica de fato, ir reconstruindo a estrutura organizacional e cultura dentro de uma questão integrada, né? Acho que esse é um desafio. Tecnologia, porque você precisa desconstruir legados e construir soluções novas. Né? Acho que esse, principalmente para a empresa maior, talvez seja uma das grandes dores. Né? O dado está cilado nos sistemas, né, de forma isolada. Né? E para você ter um processo de você vai na loja, você reconhece aquele cliente do mesmo jeito que você reconhece no site, você precisa... Não pode estar cilado essa informação lá, você tem que, né, ter um processo de microserviço, né, uma arquitetura sistêmica robusta para isso. Acho que esse foi um outro desafio na tecnologia. Dentro de tecnologia, como é que você embarca? Porque tecnologia não dá mais para pensar só tecnologia, ela tem que pensar negócio. Então, como é que você embarca uma estrutura organizacional que negócio está conversando muito próximo com tecnologia, né? Porque a tecnologia ela consegue viabilizar uma estratégia, só que essa estratégia tem que estar muito clara, né? Então, sim. Eu acho que conseguir conectar negócio com tecnologia de forma de fato efetiva foi um outro grande desafio. Então, quando eu olho para trás, hoje a gente é muito melhor em prever um tempo para fazer uma solução e de fato entregar, mas por muito tempo as barreiras para a entrega acontecer era muito isso, assim, né, você não conseguia conectar negócio com tecnologia, não tem uma área de produto que traduz essas coisas, a gente sofreu muito com isso. Então, acho que passa por isso, assim, sabe? Passa por pessoas no final e tecnologia e processos, né? Acho que essas três coisas aí tem que estar muito bem orquestradas. É um tripé que sustenta qualquer negócio, né? A tecnologia hoje da Pets, vocês exportam ela, vai para o mercado ou é um segredo industrial ali de vocês? Não, hoje não. A gente já ventilou essa ideia, mas precisa ter um amadurecimento nesse sentido, né? Porque se você pega uma Amazon da vida, foi isso que eles fizeram, né? Eles construíram um varejo, aquele negócio não dava tanto resultado assim, eventualmente, como varejo, né? Porque é muito competitivo e foi, né? A própria Amazon foi trazendo para uma competição ainda mais acirrada. Só que aí eles foram viabilizando através da própria tecnologia. Então, esse pode ser um caminho corporativo, né? Você pega o exemplo que você deu, é perfeito. A Amazon nos Estados Unidos, vamos pegar o gigante do Brasil aí, que é o Mercado Livre, é a empresa de tecnologia. É a empresa de tecnologia que faz logística, que movimenta a carga, né? Sim. Então, acho que se você desenvolveu uma tecnologia interna tão boa a ponto de funcionar tudo isso integrado em omnicanalidade, acho que se ventilar é que você tem um outro negócio dentro de casa, não é o core, né? Mas tem um negócio que pode ir para o mercado. Interessante. Marcelo, e é uma curiosidade, né? Como é que você trabalha com as pessoas nas lojas, né? Ou seja, você estava me dizendo assim que a loja elas também pode atender os pedidos de um e-commerce. Os atendentes também é o cara que pode fazer o picking, montar o pedido, porque imagino também que as pessoas na loja tenham essa visão mais ampla, né? De que é isso, assim, se meu filho chegasse lá com o produto, eu comprei no e-commerce, o cara, beleza, daqui vou trocar, blá, blá, blá. Então, assim, como é que você trabalha as pessoas para que elas entendam esse ecossistema? E, obviamente, você tem que ter um suporte do sistema de tecnologia para que ela consiga, né, trocar um produto, fazer. Como é que funciona isso lá?
Bom, vamos lá. A parte de loja é fundamental, obviamente, nesse processo, né? Porque e aí tem que ter muita tecnologia mesmo. Hoje eu vou falar algumas que a gente tem, né? E eu vou falar como é que a gente trabalha também para as pessoas se conectarem com essa estratégia. Tecnologia, a gente tem sistema de gestão de estoque em loja que faz os a gente tem toda a loja planogramada, então cada produto está exatamente no lugar que foi designado. Então, ao contrário do varejo brasileiro de modo geral, que o pessoal enche a gôndola, quase que a loja tem essa autonomia, a gente tem um processo que toda loja é desenhado onde é que está o produto. Isso, por que isso é importante? Porque quando um lugar está vazio, deveria ter um produto e não tem, a loja tem uma rotina que ela vai bipando os buracos e ela vai consertando o eventual estoque virtual, que é um problema no varejo. Então, é como se você, só por ter isso, você já simplifica muito você identificar problemas que possam ter de estoque. É um layout padrão de loja. Só que a loja é um layout padrão de loja com o desenho de onde tem que estar cada produto. É um planograma que a gente chama, né? E a loja tem a atividade diária de fazer a gestão de buraco, que a gente chama, e mais do que isso, de fazer os inventários rotativos por categoria. Então, por exemplo, o que isso significa? Significa que a loja tem tecnologia e processo lá de antemão para garantir que o estoque vai estar certinho. Correto? Segundo, todas as lojas estão recebendo o pedido e o nosso OMS ele vai priorizando lojas que performam melhor. Então, como 45% da venda da empresa é online, a loja depende dessa venda do e-commerce, que é a meta dela, ela responde pela venda total. Então, ela tem um incentivo muito grande de fazer uma operação boa, porque dependendo do tempo que ela demora para fazer o picking, fazer a operação, ela recebe mais ou menos pedido. Então, imagina que o sistema tem inteligência de alocar para as melhores performances. Então, você já coloca na cultura da loja que a loja tem que performar para ela entregar a venda dela. Só que não é pouco, é 45% da venda. Entendeu? Se ela não fizer um bom trabalho desse, ela vai ser... Que é 45% entrega ou retira online. Entrega ou retira, mas ela tem que fazer o picking desses 45% anyway. Né? Então, e aí a gente tem um sistema de ranqueamento que a gente divulga isso com certa frequência para as lojas. Né? Uma gamificação. Uma gamificação, exatamente isso. Mais do que isso, aí a gente construiu um App Jobs, que a gente chama. O que é o App Jobs? Né? O App Jobs é o app da loja. Numa visita que a gente fez ao Vale do Silício uns anos atrás, numa visita à Apple Store, tinha o Isaac, que é o app da Apple Store para atendimento. Quando você chega lá na Apple Store, ele te atende ali com o telefone ali e resolve toda a sua vida, né? A gente emula a mesma coisa aqui. A gente construiu o App Jobs, que é em homenagem ao Steve Jobs. Né? Então não é o Isaac deles, mas é o App Jobs. E aí ele também tem a palavra de jobs, que tem a ver com, com trabalho e tal, e ficou redondo. E aí a gente tem o App Jobs da loja. Com o App Jobs, ele atende o cliente, ele entrega um pedido, o cliente assina no celular ali a retirada de um pedido, ele controla o que está no locker quando tem locker, ele sabe que caiu um pedido e apita lá que caiu um pedido para ele fazer. Então você tem tecnologia na mão do atendente, no celular. Então, isso faz com que o atendente também... Animal, cara. E o atendente, ele é multitarefa. Obviamente que nas operações que são maiores, tem muito e-commerce, você tem algumas pessoas que quase que são dedicadas ali a fazer aquela operação. Tá. Só que outras operações não, né? Que tem uma venda um pouco menor. Porque o que é o negócio nosso? Né? Você vai numa loja pet... Por mais que a venda seja relevante, você vê, se for durante a semana, é igual você ir no shopping durante a semana, tem muita gente fazendo nada. Né? Então, atendente, né? Ele tem tempo ocioso muito grande. Então, é todo mundo multitarefa. Justamente para você trazer bastante produtividade. As pessoas sabem fazer de tudo na loja. Né? Sabe atender, sabe abrir um caixa, sabe fazer uma separação de e-commerce. Só que a tecnologia, essa é a importância da tecnologia, ela absorve a complexidade. Então, a tecnologia serve para isso. Tudo isso é complexo, mas se você tem uma tecnologia que absorve a complexidade, fica simples para o atendente. Aí ele aprende a fazer facilmente todas as tarefas que precisa fazer. E não precisa ser especialista numa única coisa, mas para isso tem que ter tecnologia. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa e de interesse próprio. Primeiro que eu tenho um gato. É o Sócrates. E o Sócrates custa caro. Graças a tudo isso que vocês estão oferecendo hoje lá. Os caras oferecem ração úmida que custa uma bala, aí tem a ração seca, e aí tem a roupinha, aí tem um brinquedinho. Os caras são... Esse mercado é um mercado amplo porque tem amor, né?
Eu não sou pai de pet, eu tenho filho, tá? Eu tenho um gato. Então eu já vou entrar na loja agora olhando Você é amigo de diferente. pet. Eu sou amigo de pet. Eu já vou entrar diferente, olhando a loja diferente, porque essa aula que você nos deu aqui do layout da loja, ter um plano ali de espaço. Né? Mas agora a pergunta que eu preciso fazer é assim, de interesse próprio, e a audiência que tem pet aqui também vai gostar dessa pergunta. É mais barato eu comprar online do que na loja física? Vou dar um contexto para você. Isso não aconteceu ainda na Pets, mas vai acontecer essa pesquisa a partir de agora. Mas eu entro numa drogaria, muitas drogarias, que a galera entrega 60 minutos, 40 minutos, a drogaria tá, assim como você está bem adiantado. E aí eu vou comprar um creme, um protetor solar, ou qualquer coisa que eu vou comprar lá. E aí eu entro aqui, pô, drogaria X, para não fazer propaganda aqui, que não estão pagando royalties para nós, né? Pô, custa, eu olho pra gôndola, pô, R$90. E aí, às vezes a menina já fez isso comigo, ela olha pra mim e fala assim, ó, posso te dar uma dica? Compra online, porque aqui é 90, online tá 60. E como você tem retira na loja, você entra no site aí, a loja mais próxima que você tá, vai pegar a sua geolocalização, e você já retira aqui e paga mais barato. Na Pets é mais barato assim também, não? Bom, pelo visto você deve gastar bastante, né, por cuidar do gato dessa forma. Então, assim, o que eu acho que é o melhor jeito de você comprar? Já vou responder a sua pergunta, mas o melhor jeito de você comprar é você ir na Pets, assinar o Clube de Diamante. Exatamente. Além de tu, vice-presidente e vendedor. Exato. Compra o Clube de Diamante, que você vai ter 10% em tudo que você comprar, mais 5% de cashback em tudo que você comprar, 30% no banho tosa, 30% em vacina, frete grátis, fidelizou, taxa de serviço, sem taxa de serviço na entrega do e-commerce, uma série de coisas. Esse é o jeito mais barato. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, é mais barato. Por quê? Porque você tem dois tipos de varejo, né? Você tem um varejo que tem um produto próprio, Natura, ou Boticário, e aí eles constroem uma omnicanalidade que eles conseguem preservar os mesmos preços, eventualmente, aqui eu imagino que é mais preservado. Sim. Só que você tem o varejo que está vendendo um produto que outro está vendendo também. Né? Eu vendo a mesma ração que o meu concorrente, eu vendo a mesma ração que o Mercado Livre, que a Amazon e tal. Então, você tem que participar desses dois jogos com a cabeça das particularidades de cada jogo. Né? Então, não que é mais barato, mas na média pode ser que naquele momento está o mesmo preço, pode ser que no momento seguinte está mais barato online, e pode ser que na loja esteja mais barato. O que eu vou te dizer é dinâmico esse jogo. Então, ele não é um jogo de o preço está igual em todos os lugares a todo tempo. Não é. Inclusive, você pode ter um preço diferente comprando no iFood, no Rappi, na própria Pets ou no site da Pets. Então, essa é a inteligência hoje de pricing que as empresas que vendem o mesmo tipo de produto precisam ter. Né? Como jogar esse jogo, preservando as diferenças de canal, mas sendo rentável também nos diversos matando a margem. Porque no final você precisa... A questão do omnichannel tem uma questão importante. Né? O cliente que compra nos dois canais, por mais que aquela venda ficou mais barata, né? A gente ganhou menos dinheiro numa venda online, o cliente que compra nos dois canais, porque é um comportamento seu. A hora você está perto de uma loja, você vai lá, a hora você está no online, você vai lá. O que a gente quer é que, independente do momento de compra que você está, que você pense na Pets. Porque quem compra nos dois canais, chega a comprar mais de 50% mais do que um cliente que compra só num canal. Então, essa que é a grande beleza do jogo. Não é mais sobre olhar para a rentabilidade do canal, é sobre olhar para a rentabilidade do cliente. Então, quando você começa a mudar esse jogo, olhar de forma diferente, você entende que isso é muito bom. Você começa a jogar o jogo do LTV. Exatamente. Você olha para o cliente. Isso. E as empresas estão muito acostumadas a olhar o DRE, a venda, o canal. E essa é a agenda média das empresas, entendeu? Ele falou muita coisa legal, mas se eu fosse separar alguma coisa, eu acho que isso muda tudo. Muda o jogo. Então a gente acabou não explorando isso na conversa, mas que bom que teve a pergunta, porque é isso. Você tem que olhar para o valor gerado no cliente. Então a omnicanalidade tem muito a ver com isso. Então, mas quem não tem a omnicanalidade não consegue ver. Não. Entendeu? Não, e tem gente que faz e não consegue ver porque também não tem uma estrutura de dados que permita uma análise de cliente no tempo. Porque quando você começa a analisar o cliente no tempo, são vários dados. Você precisa ter uma ideia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai adquirir um cliente. Eu consigo saber hoje qual é o perfil de cliente que tem maior LTV. Porque como eu pego o histórico, eu sei como que ele entrou. Dada a primeira compra dele, eu sei qual vai ser o LTV dele futuro. Então, se eu sei
pela primeira compra, olhando para o passado, quem vai ter o melhor LTV futuro, eu posso focar em trazer clientes desse perfil. Excelente. Então, esse é o tipo perfeito. de jogo hoje. Né? Para a audiência que eu tô falando de LTV, é o Lifetime Value, que é o valor do cliente no tempo. O quanto ele consegue fidelizar e extrair mais no dia é dinheiro, né? O quanto esse cara vai se tornar cliente, vai comprar, vai continuar comprando, o quanto ele vai ser rentável. Você tem o CAC, que é o custo da aquisição do cliente, que tem uma outra dinâmica, mas depois você adquiriu aquele cliente, o LTV é a grande sacada das empresas hoje, olhar o quanto esse cliente ficou comigo ao longo do tempo. Por isso que o Marcelo já falou pra mim assim, ó, você é diamante, o plano diamante? Na Pets, é amigo de Pet, é pai de Pet, não tem problema, né? Assina o diamante, que tem desconto pra caramba, fidelização. Adorei esse lance. Tem vários tiers, né? Eu já te ofereci o diamante porque é o que... É o mais rentável. É o melhor. Não, pelo que você falou aí, você vai você vai ganhar muito dinheiro fazendo o diamante, porque você paga uma mensalidade pequena para ter um benefício gigante. Entendeu? Não, e ele é um reizinho lá. As filhas falam, pai, tem que comprar presente. Aniversário eu faço aniversário de gato, cara. Enfim. E a Pets agradece. Né? É isso aí. E não é pai de pet, né? Marcelo, bom, assim, muito legal entender essa jornada. Acho que isso muda muito aí o que o pessoal pode pensar de omnicanalidade. Mas tem próximos passos aí sobre integrações, canais, marcas. Tem alguma nova frente que você está desenhando aí para especificamente logística ou omnicanalidade? Então, tem duas agendas. Uma tem mais a ver com o ecossistema que eu comentei. É o que eu falei, a gente agora está numa agenda mais de ecossistema, juntar serviço com produto, a agenda está mais nisso. Tá. A gente está lançando agora o plano de saúde, né, da Pets, Seres Vida, que vai chamar. A gente já tem a marca Seres Vet lá para a parte veterinária. Sim. A gente vai passar a ter o Seres Vida, que é um plano de saúde super interessante, muito focado no cuidado e prevenção. Né? Também já fica aqui a dica que vai estar logo aí. Exato. A gente já lançou para os funcionários, estamos ali numa fase de teste, já vai sair para o mercado. Então tem essa agenda, como é que você integra? E o Seres, ele vai trazer o Clubes Diamante, dependendo do pacote que você comprar, já traz o programa de fidelidade embutido. Aí você passa a ter todos esses descontos que eu falei dentro do programa do plano de saúde, né? Então, isso tudo integrado entre os canais e tudo mais. Então, a gente já não está mais naquela agenda de omnicanalidade logística, a gente está numa agenda de integração ecossistema, serviços e produtos. Embora essa de omnicanalidade logística, ela ainda exista no ajuste fino. Né? A gente não chegou lá. A gente tem muita coisa para fazer. Né? E aí é a beleza dessa disciplina de logística supply chain. Né? Você sempre tem coisa para fazer para gerar mais valor, seja de experiência do cliente, seja em custo. Então, essa agenda ainda existe, só que ela não é mais transformacional nesse sentido da omnicanalidade, ela é muito mais incremental. Agora, a gente está numa agenda que não é um ponto da nossa conversa, mas a gente está num processo de fusão com a Cobasi, e aí a gente vai ter uma agenda gigante dessas duas empresas podendo trabalhar a omnicanalidade de forma integrada. Né? Então, essa é a agenda mais para o futuro. Essa é uma disciplina, importante dizer. Né? Toda empresa, especialmente nos últimos 10 ou 15 anos, percebeu que é uma empresa de logística, especialmente no varejo. Né? A logística ela se tornou um diferencial competitivo, ou até marketing competitivo, porque você olha para o cliente, não é mais só vender. Eu vendi, eu preciso de um cliente feliz, eu preciso de um cliente que entrega um bom LTV para mim. E aí eu preciso entregar essa experiência. E quem entrega a experiência é a logística. E logística tem a ver com, eu compro no site, eu retiro na loja, ou eu compro na loja e peço para entregar em casa. Então, você traz um ponto super importante. A agenda de supply chain logística é um diferencial competitivo. E você acredita que isso, a logística e tecnologia, foi o que levou a Pets onde ela está e é o que vai continuar entregando valor aí ao longo do tempo? Então, acho que sim. Vou falar por quê. Embora a gente tenha que jogar o jogo do UX, tirar o atrito da jornada, todo esse jogo que a gente está jogando agora,
O fato é que você está competindo com o Mercado Livre, com uma Amazon que tem também essas experiências muito bem estruturadas, um atendimento que funciona, né, e por aí vai. Mas o que faz a gente ficar de pé nesse jogo com muita competitividade? A capilaridade de loja e a omnicanalidade. Então isso é fundamental, assim, porque isso é infraestrutura. Então você não copia. Hoje em dia alguém lança um app, você vai lá, você lança igual o UX no dia seguinte, se você quiser. Né? Obviamente que não é tão simples assim, só que você consegue enxergar aquilo. Quando você fala de infraestrutura, ninguém enxerga. Tudo que eu estou falando aqui só enxerga quem está lá dentro. Né? A gente consegue ter uma ideia geral, mas quem está lá dentro sabe exatamente como é que funciona essa engrenagem. Então você está falando de uma vantagem competitiva real. Né? E não só pelo conhecimento e pelas tecnologias, mas também pelos ativos que já estão aí. Então, você imaginar uma empresa hoje abrir ativo em tudo quanto é lugar para ter essa omnicanalidade é muito complexo. E aí você vai ainda para a característica do produto que eu falei lá no começo, é um produto volumoso, etc. Então, a gente está muito bem posicionado, inclusive para essa briga que acontece, né, com o marketplace, com essas grandes plataformas. A loja física como ponto de contato com o cliente, vocês entendem que isso é um diferencial competitivo da Petz? É muito grande, assim, porque o cliente ele tem essa jornada física também, não é? Ele não tem uma única jornada. Por isso que ele gasta mais quando ele compra nos dois canais. Então existe essa compra, existe essa jornada. Eu vou embora daqui a pouco e vou, sei lá, passar. Às vezes para num posto para abastecer, você compra no varejo. Né? Então você tem todos os canais muito presentes e você tem que explorar todos eles. O lance é utilizar o máximo possível daquele ativo. É por isso que a parte de e-commerce tem que estar embutida ali naquela estrutura física. E mais do que isso, a loja física é um ponto de aquisição de cliente, né? Eu vou falar duas questões importantes. Hoje, quando o cliente compra no online e você oferece um retire na loja e dá um incentivo até, eventualmente, que seja um frete grátis, né, para ele retirar na loja, porque não tem frete, você faz uma coisa fundamental, que é fazer o cliente conhecer a loja. Total. Então, assim, vamos pensar a gente como consumidor. Eu vou falar de mim, né? Obviamente cada um tem uma relação de consumo, mas eu vou nos mesmos lugares, assim, para comprar restaurante, aí eu diversifico um pouco mais, né? Para comprar roupa no mesmo lugar. É muito difícil você experimentar uma coisa nova. Essa inércia de consumidor é gigante. Então, quando você começa uma jornada online, controlado, né? Do que a gente já conhece. Só que você está em casa, você está fazendo uma pesquisa aleatória por qualquer motivo. Aí você identificou uma marca ali, aí você entrou, retire na loja. É mais barato. Você olha que tá perto de casa. Eu quero economizar isso aqui, tá perto de casa. Você conheceu a loja, você entrou lá, você gostou daquilo, você vai voltar. Volta. Então, assim, é sobre isso. Então, o online potencializa o offline. O offline sozinho na rua, não tem nenhum incentivo para você ir para lá, talvez seja um offline mais fraco. Um offline que você adquire o cliente no online e joga no offline. E o contrário também, porque quando você está na loja física, e aí eu tô falando de coisas também que a Petz foi amadurecendo. Ali a gente vende tudo pro online. O Clubes que eu te vendi aqui, a loja tá vendendo lá. Já tô pesquisando aqui. E o Clubes, ele acontece no meio digital. Então a loja tá falando de digital. A loja tá falando de ative uma oferta no Minhas Ofertas para você poder ter um desconto aqui agora no PDV. E você tem que entrar no app para fazer. Então a loja também tem que ser um canal de redução de CAC, porque é muito caro adquirir cliente no online. Então, a loja serve também muito para isso. E é uma verdade. Meu pai, ele adora ir em mercados, hipermercado de fim de semana. Cadê meu pai? Foi antigamente no Walmart. Gostava de lá. Eu tenho. O meu sogro adora 6C. Aquelas lojas, você vai, aquelas lojas, ele vai. Mas ele vai comprar alguma coisa? Ele não vai passear. Ele compra online e vai lá passear. E aí entra a experiência da Petz. Não sei se já foi numa loja da Petz. Claro. Cara, a loja é muito bem estruturada. As maiores. É muito legal. Porque tem lá um aquáriozinho, você vê um peixinho, tem loja que você vê lá um passarinho, tem um animalzinho que você vê, tem coelhinho, as crianças gostam. Então, realmente, eu acho que é um diferencial competitivo do que você comprar 100% online e você não pode ver o produto, você não conhece a loja, você não tem contato. Acho que quem tem loja física realmente é um diferencial. Bom ponto. Exatamente. Pensa um pouco. Marcelo, e aí, cara, uma pergunta aqui que eu preciso fazer, porque a gente agora faz para todo mundo, que é sobre IA, né? Pô, todo mundo tá falando e, enfim. A nova coqueluche. E aí, assim, como é que você vê? Vocês estão usando de alguma forma, especialmente para essa questão, para algum ponto da logística? Como é que tá isso lá para você? Sim.
Bom, acho assim, algumas tecnologias, elas mudaram muito, né? A gente está falando de omnicanalidade aqui, ela só existe porque existe o celular, né? Porque aí você consegue falar com o entregador, que eu não sei o que, mudou muito. Então, tem algumas tecnologias que mudam muito, né? Uma disrupção muito grande, né? E aí você tem algumas, internet, o celular, acho que a IA generativa que está mais, né? Porque a IA já é um assunto mais antigo e você tem vários modelos, mas principalmente esse conversacional, é um negócio que, assim, cada vez que eu uso, eu fico mais admirado, assim, sabe? Então, eu acredito que isso aí, de fato, né, é o que vai mudar tudo, né? Daqui para frente, vai ser muito diferente daqui a 5 anos. Então, quando a gente falava de omnicanalidade, não tinham tantos cases, alguns anos atrás, hoje é uma realidade, assim, todo mundo entende exatamente o que significa isso. Eu acho que ainda está naquela fase de todo mundo entender um pouco melhor, principalmente algumas soluções, mas daqui a pouco vai ser uma realidade muito grande nas empresas. E a gente tem usado há muito tempo, assim, várias coisas de IA, não tão fortemente ainda essa generativa, que eu vou falar um pouco como é que a gente está pensando ela, mas historicamente a gente tem uma série de soluções. Desde, eu vou atrasar um pedido do e-commerce, eu já ofereço para o cliente, mando um WhatsApp, já falo qual é o novo prazo. Não tem ninguém decidindo qual é o novo prazo. Tem algum software lá falando, oferece esse prazo que estatisticamente você não vai errar. Né? E aí você... Porque o que acontece com as empresas? Elas erram e o cliente tem que ligar para falar, você não me entregou. Então a gente tenta ser proativo e já dando um novo prazo. Só que quem faz toda essa análise é um modelo matemático. Quando a gente fala isso para dar um exemplo, né? Quando a gente fala de oferta de produto, a mesma coisa, né? Você faz um produto mais específico para um cliente específico, para ele ativar uma oferta, a gente tem lá minhas ofertas. Então, as ofertas, você entrar no app, você vai ter um tipo de produto, você vai ter outro, você vai ter outro. Isso é muito baseado em algoritmos, né, que a gente utiliza para entender o que é relevante. Possivelmente você vai ver coisas mais de gato lá, porque você tem gato. Eu vou ver de cachorro porque eu tenho cachorro. Então, e não só cachorro e gato, que isso é muito simples, mas qual o perfil de consumo seu, qual o perfil de consumo meu. Então, a gente tem vários algoritmos nesse sentido. Mas falando de logística, voltando para a logística, só para não ficar saindo também muito do tema logística, a gente tem esse do novo prazo, a gente tem do próprio reabastecimento de loja, então tem todo um algoritmo de abastecimento. Você tem o algoritmo que define qual loja que a gente vai colocar o pedido. Então, tudo isso, no final, é inteligência artificial. Essa mais moderna do AI generativo, isso aí vai empoderar muitas pessoas, né, num nível... Absurdo. E aí eu vou dar alguns exemplos de coisa que não tem a ver com o negócio, mas que... Né, a gente está na época aqui de imposto de renda, então eu tinha que fazer umas coisas no final de semana. Eu juro pra você, eu construí eu fui falando com o chat GPT ali por 30 minutos e falei, eu tô com dúvida de como é que eu faço isso. Ele montou meu imposto de renda. É mesmo? Não, faz isso, lança assim, faz isso, lança dessa forma. O guapão? É mesmo? Exato. E aí eu precisava fazer um contrato numa conversa de 30 minutos. 30 minutos porque vem uma versão, você não, ajusta isso aqui. A sensação. E fiz um contrato, né, complexo. Né, não é contrato simples, é um contrato complexo. Cara, tem um monte de regra. Isso aqui tem que cuidar, tem que amarrar tal coisa. De repente foi um contrato que eu li e falei assim, cara, esse contrato está perfeito, entendeu? Viagem, quando você vai fazer, você faz o roteiro hoje, você escreve ali, monta o roteiro aí para mim. Então, assim, essa é a realidade que as empresas vão ter que colocar para dentro. E aí, isso é uma realidade, porque você já consegue fazer. E a sensação que você tem conversando com uma plataforma dessa é que você está falando com alguém altamente inteligente, empoderado, e que você fala meia palavra e meia palavra basta, ele entende. Não, entendi até o que você quis dizer. Isso aqui. Então tá aqui, a solução é essa, se ele aqui. E sugere. Aí depois ele sugere os próximos passos. Você quer que eu dê esse próximo passo? Fala, Então, assim. E aí onde é que a gente está focado no primeiro momento como Pets? É justamente onde envolve pessoas, porque a gente está falando de conversa. Né? Área de atendimento, área de empoderar atendente de loja para fazer um melhor atendimento para o cliente. O próprio cliente na navegação, ele ter mais informação e poder conversar, entender. Comprei um Golden Retriever filhote, não sei o que eu faço. O que eu compro? Não, tá aqui, comprei. Chat GPT, você pode perguntar agora, fala, segundo a Pets, o que eu deveria fazer para minha tartaruga? Ela vai te responder. E ele vai olhar lá na Pets e vai falar assim, não, vai lá no nosso blog, vai entender tudo que a gente fala e vai te dar informação. E em segundos. Então já está lá e acontecendo. Então acho que é sobre isso. Né? Nossa agenda vai muito para isso, de uma forma mais ampla e corporativa. A gente está focando, no primeiro momento, em empoderar pessoas. Tá? Seja
Total. funcionários ou clientes. Legal. Marcelo, que conselho você daria para alguém que está começando agora em logística? Tá lá o Marcelo lá, entrando no Carrefour e que, cara, quer traçar uma carreira de sucesso como a tua. Assim. O que você acha que foi fundamental para o teu sucesso que você poderia dar de conselho aí? Bom, eu acho assim, a carreira de logística, o supply chain, primeiro, ela é complexa. Hoje eu cuido de várias áreas e falo, assim, onde que desenvolve o meu cérebro do ponto de vista de complexidade é logística e supply chain, né? Então, assim, é por isso que eu, né, gosto também tanto dessa matéria, porque ela é muito desafiadora, é muito complexa. E ela é complexa porque ela extrai, num nível muito profundo, 3 características fundamentais que a gente comentou aqui para o sucesso de qualquer negócio. Sistema, processo e gente, né? Então, por quê? Porque é intensivo em mão de obra, na grande maioria das vezes, e mão de obra de vários tipos de perfil, desde quem está separando uma caixa até pessoas, né, com alto grau de escolaridade, então você tem que saber navegar nesse mundo. Muita tecnologia, está cada vez mais tech, a logística, né? Cada vez mais. Então você vai absorvendo a complexidade através da tecnologia. E muito processo, né? Basicamente, são esses 3 os pilares, que eu acho que tem que ter. Qualquer profissional que está começando tem que conseguir conciliar e equilibrar muito bem essas competências em torno desses pilares. E aí, o que eu diria que funcionou para mim, que eu colocaria como dica, né, para as pessoas poderem ter esse repertório, né, dentro desses 3 pilares. Onde eu desenvolvi muito na questão de gente foi cuidando de operação. Então, dentro da minha história, eu cuidei de CD, né, passei por várias cadeiras que, né, principalmente em operação, que me ajudou muito a ter essa vivência com gente, né, de fazer o negócio acontecer através das pessoas, e isso me ajudou muito. Aí você vai aprendendo muito, acho que gera muita sabedoria, sabe? Você conviver numa operação logística. Para a parte de processo, o que me ajudou muito foi passar por várias áreas e criar uma visão sistêmica. Então, eu passei por centro de distribuição, área de planejamento, abastecimento. Eu acho que você navegar por várias dessas frentes faz com que você tenha uma visão ampla. Total. E no final, o que você precisa para ter uma carreira de sucesso também? Uma visão estratégica e que conecte tudo esse negócio. Então, se você já vivenciou, vai ser muito mais fácil, né? Então, para a parte de processo, criar esse arcabouço mesmo de entendimento do todo, né? E para isso, né? E vai ter coisa que vai gostar mais, às vezes tem um perfil mais de processo, eu não gosto tanto de operação, e é doído, que para mim foi também. Eu tive que passar, nem tudo eu falar, pô, isso aqui era meu sonho, né? Vai cuidar da operação lá no canto não sei aonde. Esse, puta, vamos embora. Teve que pagar alguns pedágios ao longo. Teve que pagar. Então, assim, isso é importante. Então, também tem a ver com resiliência e entender que as coisas vão fazer sentido no longo prazo, né? Mas tem um pedágio. E para a parte de tecnologia, aqui é muito sobre curiosidade, de querer entender o que está por trás do resultado que aquele algoritmo está trazendo. Quando você começa a querer entender profundamente o que está acontecendo, né? Por que esse sistema colocou o pedido nessa loja? Sempre vai ter um problema para alguém tentar entrar no detalhe e entender. Você começa a criar um entendimento dos porquês, dos algoritmos, que quando você menos perceber, né, e esperar, você vai estar ajudando alguém num projeto que desenvolve sistema. Né? Acho que isso é fantástico, porque você começa assim, com curiosidade, com o que está por trás daquele sistema. De repente você começa a falar assim, pô, mas esse sistema podia ser melhor. Esse sistema poderia ter isso aqui que ia gerar mais valor. E a parte de logística, por ser um ambiente muito complexo, e principalmente agora, né, que tem uma distribuição espalhada, o que não falta é problema complexo para o sistema tentar resolver. E os sistemas não resolvem ainda, tem muita oportunidade. Na totalidade, sim. Na totalidade. Então, se você começa a ter um entendimento daquilo e uma compreensão ampla daquilo, você começa naturalmente também a entender um pouco de tecnologia, que não é ser o técnico da tecnologia que eu digo. É você entender como que essa tecnologia de fato está operando. E aí, quando você vai para uma empresa muito grande, geralmente os sistemas são dados. Está aqui, você coloca o pedido, você opera. Quando você constrói uma empresa, o papel em branco que a gente falou, você começa a entrar em uma outra agenda, que é construir um sistema. Sabe o que está nos bastidores daquilo. Então, eu diria isso. Assim, essas 3 grandes, né, pilares estratégicos de pessoas, processo e tecnologia. E mais ou menos esse foi o caminho que eu fui seguindo para criar uma compreensão ampla do assunto.
colocaria como uma dica, né? Que no final é se meter em tudo quanto é coisa diferente Se vira. e tentando evoluir, né? No final você vai olhar para trás e falar assim, pô, fez sentido e vai valer a pena, eu acho. Legal. Eu acho que essa pergunta é uma das mais importantes para mim no podcast, por um motivo muito simples. Tem um cara lá, agora, no ônibus, Uhum. assistente ou analista de logística, ouvindo o Marcelo. E aí o cara, porra, o Marcelo é vice-presidente da Pets, né, cara? O cara fala, porra, eu quero ser um dia um vice-presidente da Pets, passar pelo Carrefour e tal. E você deu uma resposta muito bem estruturada. Eu acho que cabe uma pergunta dizer assim, o quanto foi sorte, o quanto foi intencional? Porque o Marcelo que saiu lá da Unicamp, fez engenharia, por acaso na banca apresentou lá o cara do Carrefour, pô, esse cara tem uma visão de omnicanalidade, é uma época que ninguém falava. Hoje, vice-presidente, bem sucedido, ganhando dinheiro pra caramba e tal. E o cara, como é que eu faço pra chegar lá? O quanto é sorte ou o quanto foi intencional? Assim? Acho que foi 100% sorte, mas quanto mais eu trabalhei, mais sorte eu tive. É isso. Adorei essa resposta, cara. Eu sempre digo, eu falo assim, cara, todo mundo que vem aqui que a gente convida, né? E daí você ouve o que os caras dizem. Aí eu falo, cara, não foi sorte. Não é sorte, tá estruturado. Tá. Marcelo, então a gente vai para um quadro final aqui. É um bate-bola. Pensei, falei, vou te fazer algumas perguntas. Pode responder como você achar melhor, tá? Vamos lá. Inovar ou renovar? E os dois. É. Tem que posicionar ou não? Não. Os dois. Conhecimento ou experiência? Experiência. Pode explorar um pouco ou não? Pode, fica à vontade. Mais sabedoria do que conhecimento. Acho que é isso que faz a diferença. Boa. Terceirizar ou primarizar a logística? Depende. Depende do tamanho do core, como você enxerga a logística. E, S ou G? S. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Segurar a ansiedade. Boa. Muita gente acho que compartilha desse teu sentimento. Muito. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Brilho no olho. Vontade de fazer acontecer. Mais do que conhecimento técnico. Boa. Tem um profissional que te inspira? Tem pessoas que me inspiram. Várias. Mas tem um cara que, por algum motivo, ele aparece toda hora na minha timeline do Instagram, que é o Steve Jobs. Legal. O que você acha que falta na logística brasileira? Que falta na logística brasileira? Acho que falta infraestrutura, né? Acho que falta um consumo também mais espalhado para ter uma racionalidade melhor. Falta uma parte tributária mais simplificada. Acho que falta isso. Boa. E como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos? Você é otimista? Eu sou muito otimista. Eu acho que o Brasil tem várias soluções interessantes, né? Tem várias, inclusive, startups aqui voltadas para a logística que estão revolucionando tudo. E é bem diferente a logística de pouco tempo atrás para que está agora. Agora tem inteligência artificial que acho que vai mudar tudo. Agora, para que lado? Estamos tentando descobrir. É isso. Aquiles, obrigado. Mais um aí, valeu demais. Foi, obrigado pelo convite e foi um prazer bater um papo com o Marcelo aí. O homem mandou muito bem. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, Marcelo. Parabéns pela tua carreira. A gente estava falando assim, um cara ainda muito novo, mas já fez muita coisa. E desejo muito sucesso para você na tua jornada. Acho que você tem muito para contribuir ainda com a logística. Então, parabéns e obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero vocês aí no próximo episódio.